Muito bom dia a todos. Vamos dar início à ação pública de apresentação de dois projetos de norma regulamentares. O projeto de norma regulamentar relativo ao sistema de governação das empresas de seguros e de resseguros e o projeto de norma regulamentar relativa à segurança e governação das tecnologias da informação e comunicação e à subcontratação a prestadores de serviços de computação em nuvem. Para a primeira parte da apresentação da norma regulamentar dos sistemas de governação de empresas de seguros, estará a doutora Eduarda Ribeiro, diretora do Departamento de Política Regulatória, e a doutora Maria Lúcia Brito, jurista do Departamento de Política Regulatória. Para a segunda parte, relativamente ao segundo projeto de norma regulamentar, teremos dois oradores, a doutora Ana Cristina Santos, diretora do Departamento de Supervisão Prudencial da Empresa de Seguros, e o doutor Tiago Silva, coordenador do Departamento de Supervisão Prudencial de Empresas de Seguros. A sessão terá uma duração aproximada de hora e meia e temos também uma sessão, no final, uma sessão de resposta às perguntas que foram colocadas neste período. Passo a palavra agora à doutora Eduarda Ribeiro, diretora do Departamento de Política Regulatória. Bom dia, eu começo por cumprimentar todos aqueles que se preparam para assistir a mais esta sessão de apresentação pública de projetos de normas regulamentares, que é uma fase do processo de consulta pública destas normas que decorre até 4 de fevereiro. Como o Dr. Rui Fidalgo acabou de referir, a sessão abrange dois projetos de normas regulamentares. Primeiro, o projeto de norma regulamentar relativa ao sistema de governação das empresas de seguros e de seguros, e o segundo, o projeto de norma regulamentar relativo à segurança e governação das tecnologias de informação e comunicação e subcontratação de prestadores de serviços de computação em nuvem. De facto, nós consideramos que existia uma sinergia na apresentação conjunta destes projetos de normas regulamentares, na medida em que a segunda norma trata de forma especial duas matérias que são componentes do sistema de governação, mas que ainda assim se considerou que mereceriam um tratamento autónomo e específico relativamente ao regime geral do sistema de governação. E eu iria compartilhar aqui uma apresentação e começaria por fazer um enquadramento genérico deste projeto, desta iniciativa regulamentar da ASF, que está na confluência de dois objetivos principais. O primeiro, um objetivo próprio e prioritário da ASF, no sentido de reforçar o modelo de supervisão do sistema de governação das empresas de seguros e de resseguros, começando por esta atualização regulamentar face ao enquadramento legal nacional e europeu e também das melhores práticas de supervisão, e também como base para a implementação de mecanismos e práticas de supervisão prospectivas, proporcionais, consistentes e assertivas. Este é um objetivo específico e prioritário que a ASF incluiu nos seus planos de atividades. E depois temos também um objetivo de incorporação no enquadramento jurídico da atividade seguradora das orientações da IOPA relativas ao sistema de governação das empresas de seguros e de seguros e orientações da IOPA relativas à avaliação interna do risco e solvência. Ainda que sendo um imperativo externo, não deixa de corresponder também ao objetivo interno da própria ASF. A ASF reconhece, de facto, que um sistema de governação robusto e adequado à dimensão e complexidade e natureza dos riscos das empresas é a base
de uma gestão sem e por dentro das empresas de seguros e resseguros, que é uma condição indispensável à proteção dos tomadores de seguros, segurados e beneficiários. Desculpa, porque apercebi-me que não estava a compartilhar. Agora sim. Como eu estava a dizer, que para a ASF é fundamental que se assegure a robustez do sistema de governação, até como forma de garantir a plena operacionalização dos outros pilares do regime de solvência, II. Ora, não estamos a partir do zero, ou seja, nós já temos um regime vigente bastante denso relativamente à matéria do sistema de governação e que consta hoje no regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, em especial o capítulo 1º do título 3º, regime esse que é extensivo às sucursais de empresas de seguros de países terceiros no que se refere ao exercício de atividade em Portugal e que também é aplicável com as devidas adaptações ao nível dos grupos seguradores e resseguradores. Temos também o regulamento delegado que completa a Diretiva Solvência II, em especial o capítulo 9 do título 1º, que tem uma aplicabilidade direta na ordem jurídica nacional. Depois temos alguns normativos que hoje são aplicáveis, designadamente a norma regulamentar 14/2005, complementada pela circular 7/2009, que tratam dos princípios aplicáveis aos sistemas de gestão de riscos e controle interno das empresas de seguros, a norma regulamentar 5/2010, complementada pela circular 6/2010, que se referem à política de remuneração das empresas de seguros e de seguros, e neste caso também às sociedades gestoras de fundos de pensões. Também com muita relevância no domínio do sistema de governação encontramos a norma regulamentar 3/2017, que se refere ao registro das pessoas que dirigem efetivamente a empresa, a fiscalizam, são responsáveis ou exercem funções-chave e do atuário responsável. Portanto, norma essa que se mantém integralmente aplicável mesmo depois desta iniciativa legislativa de revisão do regime aplicável ao sistema de governação. Temos um capítulo na norma regulamentar da conduta do mercado referente à política antifraude que, como mais adiante anotaremos, muda a sua sistemática, porque deixou de, a partir da aprovação do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, deixou de constar no capítulo referente à conduta de mercado e passou a ter uma sediação, quanto a nós, mais adequada no âmbito do sistema de governação. E, por último, encontramos também como regime hoje vigente e aplicável um instrumento de soft law, circular 5/2021, que divulga as recomendações sobre gestão de continuidade de negócio aprovadas pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Recomendações estas que vieram atualizar, sobretudo face aos desenvolvimentos ao nível do direito europeu e das autoridades de supervisão europeias, recomendações que tinham sido emitidas em 2010. Cabe referir que este enquadramento jurídico vigente ao nível legal, naturalmente, não sofre alterações, mas ao nível infralegal tentámos que existisse aqui um processo de consolidação. Portanto, algumas destas normas e circulares vão ser revogadas, total ou parcialmente, no que se refere à vertente seguradora. No que se refere às fontes das opções regulatórias que foram adotadas nesta iniciativa regulamentar,
para além do normativo já existente e que foi tido em consideração, tal como também referi, houve uma importação para o regime regulamentar segurador das orientações da IOPA relativas ao sistema de governação, com exceção de algumas secções que considerámos que ficariam melhor sediadas em regulamento aplicável à matéria de requisitos quantitativos e, portanto, que não são tratadas neste projeto regulamentar. As orientações da IOPA relativas à avaliação interna do risco e da solvência. Foi também considerado um parecer da IOPA sobre os princípios de remuneração, que nos deram algumas orientações no que se refere a este capítulo da remuneração. E, por último, também foi considerado o teor de um aviso do Banco de Portugal de 2020, que regula a cultura organizacional, o governo interno, o sistema de controle interno e políticas e práticas remuneratórias. Porque, neste aspecto, quisemos também prosseguir algum alinhamento que já vinha de trás, portanto, em matéria do sistema de governação, com os princípios adotados noutras áreas do sistema financeiro, porque nos parece que é uma forma de garantir, de prosseguir um princípio de better regulation em termos nesta abordagem regulatória. Quanto aos princípios gerais subjacentes a esta iniciativa normativa, um grande princípio que norteou a elaboração deste projeto foi o de tentar evitar a dispersão normativa, promover a coerência e a melhor sistematização do regime, utilizando várias habilitações regulamentares que constam do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e que incidem de forma transversal ou especial em matérias que integram o sistema de governação. Em contrapartida, considerou-se de autonomizar 4 componentes pela sua especificidade. 2 dessas componentes, já referi inicialmente, vão constar da norma regulamentar que será apresentada de seguida. Só aqui. Para concretizar um pouco mais, este objetivo de consolidação deu origem a que o objeto da norma regulamentar, portanto, o âmbito objetivo, inclua quer requisitos e princípios gerais relativos ao sistema de governação, os requisitos relativos à autoavaliação do risco e da solvência, as regras sobre prevenção, comunicação e sanação de conflito de interesses que, de acordo com a lei, devem constar da política de seleção e avaliação de todas aquelas pessoas que no âmbito do sistema de governação da empresa estão sujeitas a um crivo de adequação. Temos também os princípios gerais relativos à política de prevenção, detecção e reporte de situações de fraudes de seguros, que também, como referi, migrou da norma regulamentar relativa à conduta do mercado. Temos vários requisitos em matéria de remuneração que consolidam matéria que constava quer da norma regulamentar, quer da circular sobre este assunto. E, por último, temos um aspecto que também estava cometido a regulamentação pela ASF e que respeita à regulamentação dos meios de recepção, da operacionalização dos meios de recepção, tratamento e arquivo de participações às empresas de seguros e resseguros por irregularidades graves relacionadas com a administração, com o sistema de governação, com a organização contabilística da empresa e que sejam suscetíveis de colocar em situação de deterioração as suas condições financeiras ou ainda também participações que se prendam com indícios de infrações a deveres previstos no regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora
aplicou de ato delegado da Comissão Europeia. Portanto, este conjunto de matérias visou essencialmente utilizar uma única sede normativa para o seu tratamento, evitando assim uma dispersão regulamentar que acaba por não facilitar quer a tarefa quer da própria autoridade de supervisão, quer, sobretudo, das entidades supervisionadas que têm que assegurar o respectivo cumprimento. Em contrapartida, e conforme tinha referido, houve ainda assim 4 componentes que se considerou que não deveriam estar previstos nesta norma de índole mais geral. Portanto, as subcomponentes relativas à gestão de risco de segurança e tecnologias de informação e comunicação, a subcomponente relativa à prevenção e ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, a subcontratação a prestadores de serviços de computação em nuvem e os princípios gerais aplicáveis à conduta de mercado no âmbito do sistema de governação, que constam do projeto de norma regulamentar relativa à conduta de mercado, que esteve recentemente em consulta pública, portanto, até ao dia 7 de janeiro. Um segundo princípio geral subjacente a esta iniciativa regulamentar prende-se com a adoção como base da estrutura do sistema de governação prevista no enquadramento regulatório nacional e europeu aplicável às empresas de seguros. Portanto, compreende 2 sistemas, o sistema de gestão de riscos e o sistema de controle interno, incluindo o primeiro uma função-chave de gestão de riscos e o segundo necessariamente a função-chave de verificação de cumprimento. Desculpa. E depois 2 funções-chave autónomas, a função da auditoria interna e a função atuarial. Um terceiro princípio muito relevante nesta matéria respeita ao princípio da proporcionalidade, que compreende essencialmente 3 pontos. Por um lado, a extensiva liberdade de opção, que é normal em matérias de sistema de governação, portanto, uma opção quanto aos mecanismos, quanto à estrutura organizacional e os meios utilizados para assegurar o cumprimento do normativo. Depois, várias referências explícitas à necessidade de os requisitos serem aplicados de forma proporcional em relação à natureza, à dimensão e à complexidade das atividades desenvolvidas. E, por último, também foi uma preocupação subjacente às opções regulatórias, a eliminação de redundâncias mediante a permissão do uso de documentos para diferentes finalidades, desde que cumpridos os requisitos mínimos estabelecidos. O último princípio geral de relevo às opções regulatórias foi o reconhecimento das responsabilidades do órgão de administração em todas as vertentes do sistema de governação, quer numa disposição específica, no artigo 12, quer nas diferentes componentes em que o sistema de governação se desagrega. E assim, para a ASF, o órgão de administração tem que ser efetivamente o garante da eficácia dos sistemas, da definição e revisão das estratégias e políticas, da adequada implementação das políticas e respectiva monitorização. Portanto, há aqui não que o regime atual já não regulasse as tarefas e as funções do órgão de administração como responsável último em tudo o que se refere ao sistema de governação, mas houve aqui uma intenção explícita de reconhecer este papel essencial do órgão de administração em tudo o que se refere ao sistema de governação,
sistema de governação, esse absolutamente essencial para a gestão sã e prudente da empresa. Portanto, julgo que estarão descritos estes aspectos genéricos da norma regulamentar, do projeto de norma regulamentar, e agora eu passaria a palavra à minha colega Lúcia Brito, que vai, de forma mais concreta, identificar quais são as principais inovações do projeto de norma regulamentar que está em consulta pública, face ao regime vigente e, portanto, face àqueles fontes hierárquicas que eu há pouco identifiquei. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Eduarda. Como referido, então passo a apresentar as principais matérias inovatórias e alterações do projeto de norma regulamentar face ao quadro regulatório em vigor. Vou também partilhar a minha apresentação. Ora, o projeto de norma regulamentar está organizado em 12 capítulos que contemplam as diversas matérias que integram o sistema de governação, tendo primordialmente seguindo a estrutura do REJAS em matéria de governação. O primeiro capítulo define o âmbito de aplicação objetivo e o âmbito de aplicação subjetivo do projeto de norma regulamentar. Como referido pela doutora Eduarda, o projeto de norma regulamentar estabelece requisitos em diversas matérias que integram o sistema de governação. Quanto ao âmbito de aplicação subjetivo, nota-se que o projeto de norma regulamentar se aplica a empresas de seguros ou de resseguros com sede em Portugal, a sucursais de empresas de seguros ou de resseguros de um país terceiro que exerçam a sua atividade em território português, a grupos seguradores ou resseguradores quando a ASF seja o supervisor do grupo, e a subgrupos cuja empresa mãe de topo, a sociedade gestora de participações no setor dos seguros de topo ou a companhia financeira mista de topo a nível nacional se encontre submetida à supervisão do grupo pela ASF. No capítulo 1º prevê-se também um conjunto de definições relevantes para a sua aplicação. Algumas delas, nomeadamente em matéria de fraude nos seguros e de remuneração, já constavam, respectivamente, da norma regulamentar relativa à conduta de mercado e da circular 6/2010 da ASF, destacando-se pelo seu caráter inovatório a nível regulamentar a previsão das definições relativas a pessoas que dirigem efetivamente a empresa, responsáveis por funções-chave, pessoas que exercem funções-chave, funções operacionais, documento único de autoavaliação do risco e da solvência e nível do grupo. No capítulo 2º, estabelecem-se um conjunto de requisitos gerais do sistema de governação. Alguns deles já se encontram previstos atualmente na norma 14/2005, cumprindo destacar também pelo seu caráter inovatório o dever das empresas de seguros definirem um plano estratégico relativo à sua atividade, perfil de risco e sistema de controle interno. Também, com caráter inovatório a nível regulamentar, a previsão do dever das empresas de seguros assegurarem qualquer decisão significativa envolve pelo menos 2 pessoas que dirigem efetivamente a empresa, prevendo o projeto de norma regulamentar uma noção indiciária de decisão significativa. Cumpre também destacar 2 normas nesta secção do capítulo 2º do projeto de norma regulamentar. A primeira estabelece os requisitos gerais que as políticas que integram o sistema de governação devem cumprir, para além de outros requisitos específicos previstos ao longo do articulado, e ainda o dever das empresas de seguros disporem de uma política e planos de contingência que identifiquem os riscos a que estão expostas, para a qual se teve em conta as recomendações recentemente emitidas pelo CNSF sobre a gestão da continuidade do negócio. Neste capítulo, definem-se também ainda um conjunto de responsabilidades do órgão de administração, pelo seu maior enfoque e densificação face ao regime atualmente previsto na norma 14/2005. Destaca-se os deveres de implementação do Código de Conduta e promoção de uma cultura organizacional, e pelo seu caráter inovatório realça-se o dever do órgão de administração assegurar a sucessão, pelo menos, dos membros do órgão de administração e fiscalização, dos diretores topo e dos responsáveis por funções-chave.
No capítulo 3º, o projeto de norma regulamentar procura estabelecer uma articulação com o regime de avaliação da adequação previsto no REJAS, no regulamento delegado e na norma de registro, através da densificação do conteúdo da política interna de seleção e avaliação prevista no número 2 do artigo 66 do REJAS, com caráter inovatório do ponto de vista regulamentar. Importa sublinhar o estabelecimento das regras de prevenção, comunicação e sanação de situações de conflito de interesses, que devem constituir parte integrante da política interna de seleção e avaliação em conformidade com o regime legal aplicável, mas que o projeto de norma regulamentar vem também prever que podem também constituir parte integrante ou servir como referência para a elaboração dos códigos de conduta que as empresas de seguros devem dispor. Prevê também uma noção indiciária de conflitos de interesse e o conteúdo mínimo destas regras. No capítulo 4º, na sua secção 1ª, o projeto de norma regulamentar começa por atualizar, face ao regime de Solvência 2, alguns dos requisitos atualmente previstos na norma 14 de 2005, relativos à definição e objetivos da gestão de riscos, ao papel do órgão de administração no sistema de gestão de riscos e aos princípios aplicáveis ao sistema de gestão de riscos. Na sua secção 2ª, relativa à política de gestão de riscos, densifica-se, tendo em conta as orientações da IOPA, o conteúdo mínimo em termos gerais e por domínios da gestão de riscos desta política, assim se complementando o regime previsto no REJAS e no regulamento delegado. Na secção 3ª, densificam-se, tendo em conta também as orientações da IOPA e o regime atualmente previsto na norma 14 de 2005, as tarefas da função de gestão de riscos, em complemento ao regime previsto no REJAS e no regulamento delegado. Na secção 4ª, atualizam-se os princípios gerais e o conteúdo mínimo da política de prevenção, detecção e reporte de situações de fraude nos seguros, bem como os termos do dever de envio à ASF de um relatório sobre os mecanismos e procedimentos especificamente adotados no âmbito dessa política e respectiva certificação por um revisor oficial de contas. Ainda nesta secção, o projeto de norma regulamentar vem prever que o relatório que acabei de referir pode integrar o relatório ao nível do grupo, mantendo-se, contudo, a obrigação de reporte individual por cada empresa. De notar que esta matéria se encontra atualmente prevista na norma regulamentar relativa à conduta de mercado, passando a integrar o projeto de norma regulamentar enquanto componente do sistema de gestão de riscos, em conformidade com o previsto no REJAS. Por último, na secção 5ª, estabelecem-se, tendo em conta as orientações da IOPA nesta matéria, os requisitos relativos à autoavaliação do risco e da solvência a cumprir pelas empresas de seguros e de seguros em base individual, assim se detalhando o regime previsto no REJAS e no regulamento delegado. No capítulo 5º, atualiza-se, face ao regime de Solvência 2, alguns dos princípios também já previstos atualmente na norma 14 de 2005, relativos à definição e objetivos da gestão do controle interno, do papel do órgão de administração no sistema de controle interno e dos princípios aplicáveis ao sistema de controle interno. O projeto de norma regulamentar vem destacar o dever do órgão de administração de implementar políticas de controle interno que devem contemplar os elementos de controle interno, definindo as responsabilidades, competências e deveres de informação que lhes estão associados. Na sua secção 2ª, determinam-se os aspectos do controle interno, tendo em conta as orientações da IOPA. Então, o órgão de administração deve assegurar que deve existir um ambiente de controle interno, que o sistema de controle interno integra atividades de controle interno, por exemplo, aprovações, autorizações e análises de conformidade, procedimentos de informação e comunicação adequados às respectivas atividades e riscos e ainda mecanismos de monitorização do sistema de controle interno que devem ser realizados a todos os níveis da empresa e complementados por avaliações autónomas realizadas pela função de auditoria interna. Nota-se também alguns destes requisitos já se encontram atualmente previstos na norma 14 de 2005, realçando-se que o projeto de norma regulamentar vem prever que as deficiências detectadas por estas avaliações autónomas devem constar de um relatório de controle interno. Por último, na secção 3ª, define-se pela primeira vez a nível regulamentar as responsabilidades da função de verificação do cumprimento, assim se detalhando o regime previsto no REJAS e no regulamento delegado. No capítulo 6º, relativo à função da auditoria interna, o projeto de norma regulamentar atualiza a obrigação de independência face ao desempenho de funções operacionais, que também já se encontrava prevista na norma 14 de 2005,
mas vem também determinar a adoção de medidas adequadas à redução do risco de conflitos de interesse no desempenho da função de auditoria interna, tendo em conta as regras sobre prevenção, comunicação e sanação de situações de conflito de interesses que o projeto também vem estabelecer. Adicionalmente, o projeto de norma regulamentar prevê também o dever de os auditores recrutados internamente não auditarem, durante o período de tempo abrangido pela auditoria, as atividades ou funções que desempenharam anteriormente e não desempenharem, fim da auditoria, as atividades ou funções que auditaram. O projeto de norma regulamentar define, por fim, o conteúdo mínimo da política, do plano e do relatório de auditoria interna, instrumentos previstos no regulamento delegado. No capítulo 7º, trata-se de matéria inovatória, totalmente inovatória a nível regulamentar. Neste capítulo definem-se as responsabilidades da função atuarial, complementando-se o regime previsto no REJAS e no regulamento delegado. Também o capítulo 8º trata de matéria totalmente inovatória do ponto de vista regulamentar. Neste capítulo densifica-se o regime da subcontratação de funções e atividades operacionais fundamentais ou importantes, incluindo a subcontratação intragrupo e de funções-chave, em complemento ao regime previsto no REJAS e no regulamento delegado. O projeto de norma regulamentar define também os elementos que devem ser enviados à ASF no âmbito da informação prévia da intenção de subcontratar funções ou atividades fundamentais ou importantes e de funções-chave. E define ainda o conteúdo mínimo da política de subcontratação. De notar neste âmbito que as funções de gestão de riscos e de verificação do cumprimento devem acompanhar o órgão de administração na definição da política de subcontratação, bem como estar envolvidas nos processos de subcontratação de funções ou atividades fundamentais ou importantes. No capítulo 9, relativo à remuneração, na sua secção primeira, atualizam-se também os princípios gerais e as regras aplicáveis à aprovação, definição e conteúdo mínimo da política de remuneração, também já se encontram atualmente previstos na Circular 6 de 2010. Com caráter inovatório, cumpre destacar o dever de aprovação pela Assembleia Geral, quer pela primeira vez, quer em caso de revisão, da parte da política de remuneração respeitante aos membros do órgão de administração e de fiscalização. A restante parte da política de remuneração deve ser aprovada pelo órgão de administração em conformidade com o previsto no REJAS. Realça-se também o dever de definição de uma metodologia para a identificação das pessoas cujas atividades profissionais têm um impacto material no perfil de risco da empresa e ainda o dever da política de remuneração incluir informação sobre a forma como a mesma corresponde à integração dos riscos em matéria de sustentabilidade. Na secção 2ª, densificam-se os princípios estabelecidos no número 2 do artigo 275 do regulamento delegado, em matéria de atribuição da remuneração variável, de diferimento da remuneração variável e de pagamentos por cessação de funções, tendo-se também em conta o parecer da IOPA nesta matéria. Ainda nesta secção, destaca-se face ao regime atualmente previsto na Circular 6 de 2010 da ASF, a sua aplicação transversal à remuneração das pessoas que dirigem efetivamente a empresa, são responsáveis por funções-chave ou exercem funções-chave e de outras pessoas cujas atividades profissionais têm um impacto relevante no perfil de risco da empresa. Mantém-se, contudo, disposições específicas relativas à remuneração dos membros executivos e não executivos do órgão de administração, bem como dos responsáveis por funções-chave e das pessoas que exercem funções-chave. Na secção 3ª, atualizam-se as regras aplicáveis à constituição, funções e funcionamento do Comitê de Remuneração, também já algumas delas previstas na Circular 6 de 2010, e prevê-se com caráter inovatório o dever de constituição obrigatória deste comitê para as empresas com pelo menos 50 trabalhadores. Destaca-se também, face ao regime previsto na Circular 6 de 2010, o abandono da definição de revisão da política anualmente, mas mantendo-se a sua revisão periódica sem prejuízo da implementação das alterações que resultarem da avaliação anual interna da política de remuneração. Na secção 4ª, destaca-se pelo seu caráter inovatório face ao regime atualmente previsto na Circular 6 de 2010, a realização da avaliação da política de remuneração pelo Comitê de Remuneração, caso exista, ou pelos membros não executivos do órgão de administração, ou pelos membros do órgão de administração.
a apreciação do relatório com os resultados da avaliação interna da política de remuneração por um revisor oficial de contas, o reporte desse relatório à ASF, respectiva certificação e parecer do ROC, e ainda a possibilidade de a ASF determinar alterações à política de remuneração nos termos legais e em conformidade com o perfil de risco. Por último, na secção 5ª, atualiza-se o modelo de informação, de divulgação da política de remuneração. Este modelo encontra-se atualmente na norma 5/2010 da ASF e é atualizado tendo naturalmente em conta o regime fixado em matéria de remuneração no projeto de norma regulamentar. Quanto à declaração de conformidade, nota-se que a mesma deixa de ser reportada à ASF, passando a ser divulgada no sítio das empresas na internet, uma vez que o seu conteúdo, ou parte do seu conteúdo, passa a constar do relatório com os resultados da avaliação interna da política de remuneração, não se justificando que seja assim reportada à ASF, mas mantendo-se o seu propósito de exposição do cumprimento das normas em matéria de remuneração. No capítulo 10º, regulamenta-se a operacionalização dos meios de recepção, tratamento e arquivo de participações de irregularidades graves. Neste capítulo define-se a política de participação de irregularidades, os princípios do tratamento da participação e as garantias do autor da participação. Prevê-se ainda uma disposição específica para as pessoas que exerçam funções-chave e outra sobre o relatório anual relativo à recepção, tratamento e arquivo de participações de irregularidades graves. Este relatório deverá ser enviado à ASF, mesmo que não ande em causa, não se tenha verificado a participação de qualquer irregularidade grave. No capítulo 11º, tendo em conta as orientações da IOPA, define-se por matérias os requisitos e princípios gerais que devem presidir ao desenvolvimento do sistema de governação a implementar ao nível dos grupos seguradores ou resseguradores, assim se complementando o regime previsto no REJAS e no regulamento delegado. Por fim, no capítulo 12º, como consequência do regime fixado no projeto de norma regulamentar, altera-se a norma de reporte relativa às empresas de seguros e de resseguros, revoga-se a norma regulamentar 14/2005 e a circular que a acompanha, revogam-se as disposições relativas à política antifraude constantes da norma relativa à conduta de mercado e revoga-se parcialmente, isto é, apenas no que respeita à atividade seguradora e resseguradora, a norma regulamentar 5/2010 e a circular 6/2010 da ASF. Para terminar a minha apresentação, relembro a data para a apresentação de contributos relativos à consulta pública do presente projeto de norma regulamentar, que termina a 4 de fevereiro de 2022. Passo então a palavra para a doutora Ana Cristina Santos. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Bom dia a todos. Vamos então agora focar no projeto de norma regulamentar relativa à segurança e governação das tecnologias de informação e comunicação e à subcontratação a prestadores de serviços de computação em nuvem. Como sabemos, a evolução tecnológica tem conduzido a um conjunto de alterações profundas no setor segurador, o que podemos denominar de transformação digital, e que teve um impacto tanto ao nível da dinâmica do mercado, como dos serviços que proporciona aos consumidores. A relevância desta transformação tornou-se ainda mais evidente com a capacidade que as empresas de seguros demonstraram, de forma transversal, ao reagirem rápido e eficazmente às inesperadas exigências provocadas pela pandemia. Os benefícios da utilização crescente das tecnologias de informação e comunicação, vulgarmente conhecidas como TIC, quer na prestação de serviços, quer no funcionamento operacional das empresas, são evidentes em termos de eficiência, de agilização e de redução de custos. As autoridades de regulação e supervisão devem assumir um papel ativo neste contexto, assegurando um equilíbrio entre os benefícios e os riscos, quer para os consumidores, quer para o mercado. Assim, é de facto fundamental que se aproveitem os benefícios e as oportunidades resultantes desta transformação digital, mas é igualmente importante estar atentos à maior vulnerabilidade das atividades em incidentes de segurança. E todos temos a percepção que, com tecnologias cada vez mais complexas, está também a aumentar a frequência e o impacto de incidentes neste contexto. É assim fundamental que a transformação digital seja acompanhada pela identificação dos seus riscos e por medidas para os gerir e para os mitigar. Nesse sentido, é essencial o desenvolvimento de um quadro normativo equilibrado que,
sem criar obstáculos desnecessários à inovação, garante a adoção de medidas de governação adequadas e proporcionais. Assim, a preocupação regulatória, enquadrada no contexto das exigências de governação, sobre as quais aprofundámos na apresentação anterior, tende a acentuar-se no sentido de garantir modelos de governação com maiores níveis de exigência também no que diz respeito às TIC. A publicação em 2020 pela IOPA de um conjunto de orientações relativas à segurança de governação das TIC constituiu um passo importante para o aumento da resiliência das operações digitais das empresas de seguros. A norma que se encontra em consulta pública e que hoje iremos aqui apresentar incorpora assim, numa primeira parte, as referidas orientações em matéria de segurança e governação das TIC no setor segurador. De acordo com os requisitos previstos no projeto de norma, os órgãos de administração das empresas de seguros devem garantir que os sistemas de gestão de risco e controle interno asseguram uma gestão adequada dos riscos associados às TIC, nomeadamente através da definição de uma estratégia em matéria de TIC, políticas e medidas de segurança da informação, da definição de uma função de segurança da informação e da realização de auditorias aos processos e sistemas de governação dos riscos TIC e riscos de segurança. Prevê-se ainda que as empresas de seguros realizem avaliações e testes à segurança da informação, de forma a garantir a identificação de vulnerabilidades e que formem e sensibilizem os seus colaboradores no domínio da segurança da informação. Como parte da política global de continuidade de negócios, deve ser definida uma política de continuidade das TIC que garanta que as empresas de seguros conseguem reagir atempada e adequadamente a incidentes como, por exemplo, a cenários de ciberataque. Outro aspecto relevante na evolução e transformação digital dos modelos de negócio das empresas de seguros é o alargamento da cadeia de valor a diferentes tipos de entidades, nomeadamente através de parcerias com entidades tradicionalmente ausentes da cadeia de valor de seguros e que contribuem para a concretização de propostas de valor inovadoras, através da incorporação de novas tecnologias e que se afiguram estratégicas no âmbito do seu processo de inovação e transformação digital. Nesta nova realidade, são exigidas novas competências às empresas de seguros no âmbito da gestão destes mecanismos de colaboração, aumentando também as exigências às autoridades de regulação e supervisão. Nesse sentido, revela-se como fundamental para a ASF monitorizar estas parcerias, impondo o estabelecimento de novos mecanismos de regulação e supervisão das parcerias estratégicas no setor segurador. A legislação existente sobre subcontratação já estabelece um conjunto de obrigações que as empresas de seguros têm de cumprir, nomeadamente a notificação da intenção de efetuar a subcontratação das funções fundamentais, a garantia de acesso das autoridades de regulação e supervisão aos dados relativos às funções subcontratadas e aos prestadores de serviços, e também a salvaguarda de que o prestador e o contrato de prestação de serviços cumprem os requisitos necessários para uma adequada prestação das funções subcontratadas. O recurso a prestadores de serviço de computação em nuvem, a cloud, é hoje uma realidade comum no setor segurador, que resulta da elevada quantidade de informação que é utilizada e da flexibilidade e eficiência das soluções oferecidas. Assim, o projeto de norma regulamentar que se encontra em consulta pública e que aqui apresentamos, incorpora numa segunda parte um conjunto de orientações importantes em matéria de subcontratação de serviços de computação em nuvem. Estas orientações refletem as orientações publicadas pela IOPA em fevereiro de 2020, que já foram apresentadas aos operadores nacionais através da circular da ASF publicada em maio do ano passado. Ambas as orientações, refletidas no projeto de norma regulamentar que iremos apresentar, pretendem fornecer esclarecimentos e transparência ao mercado sobre a subcontratação de serviços de computação em nuvem e estabelecer requisitos mínimos no que se refere à informação e recursos de segurança cibernética. E passo agora a palavra ao meu colega Tiago Silva, coordenador do Núcleo de Investimentos e Novos Riscos do Departamento de Supervisão Prudencial, que irá, com maior detalhe, fazer a apresentação do projeto de norma regulamentar e dos novos requisitos aí previstos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Cristina, e bom dia a todos. Tal como referiu a doutora Ana Cristina, eu irei agora abordar de forma mais detalhada o conteúdo do projeto de norma regulamentar. O presente projeto de norma regulamentar encontra-se dividido em 4 títulos. O primeiro título contém as disposições gerais. O segundo título é relativo à segurança e governação das tecnologias da informação e comunicação, também conhecidas como TIC. O terceiro título
é relativo à subcontratação a prestadores de serviços de computação em nuvem. E o quarto título contém as disposições finais e transitórias. O primeiro título, que é relativo às disposições gerais, contém o objeto e o âmbito de aplicação da norma. O objeto é estabelecer o requisito e os princípios gerais em matéria de governação e segurança das TIC e à subcontratação de prestadores de serviço de computação em nuvem. Relativamente ao âmbito, esta norma aplica-se às empresas de seguros e resseguros com sede em Portugal, às sucursais de empresas de seguros e resseguros de países terceiros que exerçam atividade em Portugal, a grupos seguradores ou resseguradores quando a ASF é o supervisor do grupo e a subgrupos cuja empresa-mãe se encontra submetida à supervisão do grupo pela ASF. O título 1 prevê ainda um conjunto de definições relevantes para efeitos do projeto de norma regulamentar. O título 2, relativo à segurança e governação das tecnologias de comunicação e da informação e comunicação, desenvolve requisitos gerais e também princípios gerais em matéria de segurança e governação das TIC. Está organizado em 4 capítulos. O primeiro capítulo contém os requisitos gerais do sistema de governação das tecnologias da informação e comunicação. O capítulo 2 é relativo à segurança da informação. O capítulo 3 é relativo à gestão operacional dos sistemas e dos serviços de TIC. E o capítulo 4 é relativo à continuidade das atividades. O capítulo 1, que tem os requisitos gerais do sistema de governação, define as responsabilidades do órgão de administração em matéria de TIC. A título de exemplo, cabe ao órgão de administração definir a estratégia de TIC e supervisionar a comunicação e aplicação desta estratégia. O capítulo 1 estabelece também requisitos mínimos que devem constar da estratégia de TIC. Por exemplo, a estratégia deve definir a forma como as TIC devem evoluir de modo a apoiar a estratégia de negócio e deve também incluir informação sobre o nível de dependência aos prestadores de serviço. O capítulo 1 prevê também a integração dos riscos relativos à TIC e à segurança, quer no sistema de gestão de riscos, como no plano de auditoria. No âmbito do sistema de gestão de riscos está previsto, por exemplo, o dever das empresas de identificar e medirem os riscos associados às TIC e à segurança, e também o dever de definirem limites de tolerância para estes riscos. O capítulo 2, relativo à segurança de informação, está dividido em 3 secções. A secção primeira é relativa aos requisitos aplicáveis à segurança de informação e estabelece a política de segurança de informação, os elementos que devem ser contemplados nessa política, o modo como a política deve ser comunicada e a quem deve ser aplicada. A secção 2, relativa à função de segurança de informação, define as tarefas da função de segurança de informação e o nível de independência desta função. A secção 3, relativa à segurança da informação e dos sistemas de informação, identifica procedimentos que devem ser definidos, documentados e implementados de forma a garantir a segurança da informação e dos sistemas de informação. Neste âmbito, são estabelecidos requisitos para os procedimentos de segurança lógica, nomeadamente em matéria de identidade e gestão de acessos. A título de exemplo, está previsto apenas conceder aos utilizadores os direitos mínimos de acesso necessários para as suas funções e o dever de ser garantido que os direitos de acesso são revistos periodicamente. Ainda nesta secção 3, são também estabelecidos requisitos para os procedimentos de segurança física, como a necessidade de serem estabelecidas medidas de proteção contra falhas de energia, incêndios, acesso físico não autorizado, entre outros. E requisitos para procedimentos de segurança das operações de TIC, como, por exemplo, garantir a existência de mecanismos de verificação da integridade dos sistemas e também medidas de cifragem de dados. Capítulo 3, relativo à gestão operacional dos sistemas e serviços de TIC, define requisitos aplicáveis à gestão das operações e ativos de TIC. A título de exemplo, este capítulo prevê que as empresas devem manter um inventário dos ativos TIC e monitorizar e gerir o ciclo de vida destes ativos. O capítulo 3 estabelece a implementação de um processo de gestão de problemas e incidentes em matéria de TIC. Este processo deve permitir monitorizar e registar os incidentes operacionais ou de segurança e também permitir a continuidade operacional ou recuperação das funções e processos críticos,
sempre que se verifiquem perturbações. O capítulo 3 prevê também a implementação de uma metodologia de projetos TIC e estabelece a implementação de um processo que regula a aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas TIC. Isto de forma a garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados a tratar e também para garantir que são cumpridos os requisitos de proteção definidos. O capítulo 3 define ainda a implementação de um processo de gestão de alterações em matéria de TIC, que tem como objetivo assegurar que todas as alterações são revistas, avaliadas, testadas, aprovadas, autorizadas e aplicadas de forma controlada. Capítulo 4, relativo à continuidade do negócio, prevê a existência de uma política de continuidade das TIC, que deve fazer parte da política global da gestão de continuidade do negócio. Estabelece a realização de uma análise de impacto do negócio, que tem como objetivo avaliar a exposição a perturbações graves no negócio e potenciais impactos. Define que o plano de continuidade do negócio deve considerar os riscos substanciais que possam ter um impacto negativo nos sistemas e serviços TIC, prevê a elaboração de um plano de resposta e recuperação e define os requisitos que devem constar deste plano, prevê a testagem regular ao plano de continuidade do negócio, incluindo a testagem de atividades fornecidas por prestadores de serviços, e estabelece a necessidade de existirem medidas eficazes de comunicação de crise. Esta comunicação deve ser feita a todas as partes relevantes e interessadas. O título 3, relativo à subcontratação a prestadores de serviço de computação em nuvem, desenvolve os requisitos específicos em matéria de subcontratação a prestadores de serviço de computação em nuvem. E está organizado em 3 capítulos. O primeiro capítulo, que é relativo aos requisitos gerais da governação da subcontratação de serviços em nuvem. O segundo capítulo, relativo aos requisitos prévios ao acordo de subcontratação. E o capítulo 3, que aborda o acordo de subcontratação de serviços de computação em nuvem. O capítulo 1, que tem os requisitos gerais de governação, regulamenta o dever de determinar se um acordo com o prestador de serviços de computação em nuvem corresponde a uma subcontratação e elenca também os elementos que devem ser considerados para efeitos desta avaliação. O capítulo 1 estabelece ainda princípios gerais de governação, princípios estes que devem ser consistentes com os princípios de governação das TIC referidos no título 2, prevê a atualização da política de subcontratação e os respectivos documentos. Esta atualização deve ser realizada sempre que se verifica a subcontratação de um serviço de computação em nuvem. Define os requisitos de informação prévia a enviar à ASF e estabelece o dever de se manter um registro dedicado de informações sobre os acordos de subcontratação de serviços de computação em nuvem. Identificar as informações que devem ser registadas. A título de exemplo, devem estar registadas as informações enviadas à ASF, a data da última avaliação de riscos e os principais resultados, as datas das auditorias mais recentes e a data das próximas auditorias agendadas, o custo anual orçamentado para o serviço, isto entre outras informações que também devem estar registadas e estão no presente projeto de norma. O capítulo 2, que é relativo aos requisitos prévios ao acordo de subcontratação, estabelece que se deve realizar uma análise prévia à subcontratação. Esta análise deve avaliar se o acordo diz respeito a funções e atividades operacionais fundamentais ou importantes, deve também identificar e avaliar todos os riscos relevantes do acordo de subcontratação de serviços de computação em nuvem, deve ser aplicado o dever de diligência em relação ao potencial prestador de serviços de computação em nuvem, isto à luz dos critérios definidos na política de subcontratação, deve ser identificado e avaliado potenciais conflitos de interesse. Este capítulo densifica ainda alguns requisitos aplicáveis nesta análise, nomeadamente estabelecendo elementos que devem ser considerados quando se avalia se uma subcontratação se refere a uma função ou atividade fundamental ou importante, estabelecendo critérios para a avaliação dos riscos quando se trata da subcontratação de funções ou atividades fundamentais ou importantes e definindo também cenários que podem dar origem à realização de uma nova avaliação de riscos. O capítulo 3, que é relativo ao acordo de subcontratação de serviços de computação em nuvem,
define os requisitos contratuais que devem constar do acordo descrito de subcontratação. Por exemplo, o capítulo prevê que do acordo de subcontratação devem constar a descrição da função subcontratada, a data de início, a data de fim do acordo e outras datas relevantes, a localização onde os dados são armazenados e também se é permitida a subcontratação em cadeia. Isto entre outras informações. O capítulo 3 estabelece ainda que o acordo não pode limitar os acessos de auditoria, os direitos de acesso e auditoria, nem as opções de controlo sobre o serviço em nuvem. Ou, então, caso o exercício de direito de acesso ou de auditoria crie riscos para o prestador de serviços, deve ser acordado as formas alternativas de fornecer um nível de garantia e serviços semelhantes, através da inclusão de controlos específicos. Capítulo 3 define ainda os elementos ao nível da segurança de dados e sistemas que devem constar do acordo. A título de exemplo, os prestadores de serviços devem cumprir com a legislação europeia e nacional aplicável. E para as funções ou atividades fundamentais ou importantes, estabelece requisitos adicionais em caso de subcontratação em cadeia e prevê o dever de existir ao abrigo do acordo de subcontratação uma estratégia de saída, de forma a garantir a possibilidade de pôr termo ao acordo se necessário. Por fim, o título 4 contém as disposições finais e transitórias, define que a norma regulamentar entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação e que as empresas de seguros têm até 31 de dezembro de 2022, ou seja, até ao final do presente ano, tem o dever, para os acordos de subcontratação de funções ou atividades operacionais fundamentais ou importantes, tem o dever de rever as disposições dos acordos de subcontratação, de forma a dar cumprimento ao que está disposto no título 3, e também tem o dever de implementar os requisitos de documentação previstos no artigo 33. Vou agora passar ao Dr. Rui Fidalgo. Muito obrigado. Bom, estão cumpridas as intervenções que estavam planeadas, até acabámos por conseguir fazê-lo em menos tempo e, tal como nós ao longo deste processo divulgamos, estava aberto um e-mail para receber perguntas de quem entendesse apresentar algum pedido de esclarecimento. Recebemos naturalmente algumas, que eu vou passar agora a ler e convidar os meus colegas a responder. Vamos começar pelo projeto de norma regulamentar relativo aos sistemas de governação das empresas de seguros. E, portanto, a primeira pergunta que nos foi colocada é a seguinte: nos casos em que a empresa de seguros se encontra integrada num grupo financeiro, onde todas as políticas previstas no projeto de norma já existem e respondem na íntegra ao aviso do Banco de Portugal 3/2020, de 29 de junho, pode a empresa de seguros partilhar as referidas políticas, assegurando as adaptações necessárias para o total cumprimento do projeto de norma regulamentar em análise? Doutora Eduarda, pode responder, por favor. Sim, consideramos é que podem ser adotadas como base políticas que já estejam definidas e implementadas, tal como na pergunta se refere, desde que seja possível introduzir as adaptações necessárias ao cumprimento integral do enquadramento legal e regulamentar aplicável à atividade seguradora. Até diríamos que, se for possível, utilizar como base políticas que no âmbito do grupo estão a ser utilizadas para assegurar o cumprimento das regras setoriais bancárias e, simultaneamente, assegurar o cumprimento da regulamentação setorial seguradora, e significa que se conseguiu um desejável alinhamento entre os requisitos, portanto, que permitem que seja utilizada uma base comum. Portanto, a resposta é afirmativa relativamente a essa questão. Muito obrigado. Temos uma segunda pergunta, que é a seguinte, e também dirigida à doutora Eduarda. A política de supervisão e governação de produtos de seguros deveria ser considerada como um dos domínios da gestão de riscos
previsto no artigo 24 do projeto de norma regulamentar? Bem, eu se calhar para responder de forma mais cabal à questão, eu começava por fazer um enquadramento do que é, ou como é que está regulada a política de supervisão e governação de produtos, ou de acordo com a terminologia que foi adotada no regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, de concessão e aprovação de produtos seguros. Esta política tem em vista assegurar que, ao longo de todo o processo de concessão e depois de contratualização e distribuição dos produtos seguros, se mantém uma adequação das condições contratuais do seguro às características, às necessidades e ao perfil do tomador do seguro ou do segurado. Portanto, esta política inclui diversas fases, diversas vertentes, designadamente a necessidade de identificar o perfil dos tomadores de seguros ou segurados que constituem o mercado-alvo do produto, garantir que todos os riscos relevantes para esse mercado-alvo são avaliados e depois também assegurar que a estratégia de distribuição é consistente com o mercado-alvo do produto, da forma como foi concebido, e tem que haver uma adequação entre a forma como é concebido e o perfil dos tomadores para os quais é concebido e depois a estratégia de distribuição. Recorde-se que esta política foi integrada no ordenamento jurídico, no quadro jurídico nacional, logo através do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, portanto logo em 2015, e que constituiu uma antecipação do tratamento desta matéria a nível do enquadramento europeu, que veio a constar mais tarde da Diretiva 2016 sobre a distribuição de seguros. Esta diretiva foi transposta para o Ordenamento Jurídico Nacional pela Lei nº 7 de 2019, de 16 de janeiro, que aprovou o regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros e que, simultaneamente, introduziu alguns ajustamentos ao artigo 153 do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, para assegurar que o regime que tinha sido antecipado tinha plena consistência com o regime europeu. Simultaneamente foram introduzidas várias disposições sobre esta matéria no próprio regime jurídico de distribuição de seguros e resseguros, e a regulação consta ainda no regulamento delegado 2017 de 2358 da Comissão de 21 de setembro de 2017, ou seja, isto para chegar aqui e dizer que neste momento existe um quadro jurídico completo, na medida em que o regulamento é diretamente aplicável, e não se considerou adequado nem necessário incorporar esta política no âmbito do sistema de gestão de riscos, porque acaba por ser um instituto que partilha dois objetivos, cujos objetivos são confluentes, porque é uma matéria que tem uma grande relevância e cada vez maior relevância no contexto do regime aplicável no domínio da conduta de mercado, mas que não deixa naturalmente de ser uma matéria que deve ser apreciada no âmbito em sede de gestão de riscos. Por essa razão também, no próprio artigo, não no 24, como é referido na pergunta, no artigo 25 do projeto de norma regulamentar, se refere a necessidade de ser tida em conta no âmbito da política de gestão de riscos, no domínio do risco de subscrição e aprovisionamento. E, portanto, o que diríamos é que, naturalmente, tem que ser considerado dentro da política de gestão de riscos. Não achámos necessário, achámos que era preferível que a sede da regulação desta política continue no âmbito da conduta de mercado, mas, tal como muitas outras matérias que têm uma sede regulamentar noutras áreas de regulação, tem necessariamente de ser tida em conta no sistema de gestão de riscos, por todas as implicações
que pode ter, quer em termos de mis-selling, riscos reputacionais, riscos também em termos de provisionamento e, portanto, achamos que essa articulação tem que ser feita, mas não necessariamente por via de alteração da sede sistemática em que está neste momento regulada. Muito obrigado. Temos mais duas perguntas sobre este projeto de norma, que serão respondidas pela doutora Maria Lúcia Brito. Primeira desta segunda série, qual é a articulação prevista entre a função de gestão de riscos e as restantes funções-chave no âmbito da política de prevenção, detecção e reporte de situações de fraude nos seguros? Obrigada. Em primeiro lugar, dizer que concordamos com a visão expressa na pergunta, no sentido da existência da articulação de funções no âmbito da política de prevenção, detecção e reporte de situações de fraude nos seguros. Com efeito, embora esta política constitua uma componente do sistema de gestão de riscos, em conformidade com o previsto no número 13 do artigo 72 do REGAS, tal não prejudica o papel que deve ser desempenhado pelas demais funções-chave e componentes do sistema de governação neste âmbito. Isto é refletido até no artigo 35 do projeto de norma regulamentar relativo ao relatório sobre os mecanismos e procedimentos especificamente adotados no âmbito desta política. Não obstante, conforme foi referido no início da nossa apresentação, um dos princípios gerais subjacentes ao projeto de norma regulamentar respeita à liberdade conferida às empresas de seguros e de resseguros, escolha da sua estrutura organizacional, desde que estabeleçam uma separação de funções adequadas. Neste sentido, o projeto de norma regulamentar não tem a pretensão de se imiscuir numa concreta atribuição e segregação de responsabilidades em domínios específicos da gestão de riscos e nas matérias correlacionadas. Muito obrigada. Temos então para este projeto de norma uma última pergunta. Quais as implicações da articulação entre funções-chave, conforme referida na pergunta anterior, na elaboração do relatório sobre os mecanismos e procedimentos especificamente adotados no âmbito da política de prevenção, detecção e reporte de situações de fraude nos seguros? Relativamente a esta questão, voltamos a remeter para o disposto no artigo 35 do projeto de norma regulamentar, nomeadamente para os seus números 2 e 4, que detalham o envolvimento, para além da função de gestão de riscos, das demais funções-chave e componentes do sistema de governação, nomeadamente do sistema de controle interno, na implementação dos mecanismos e procedimentos especificamente adotados no âmbito da política de prevenção, detecção e reporte de situações de fraude nos seguros e ainda na identificação das deficiências detectadas nesta sede. Muito obrigada. Muito obrigado. Sobre este projeto de norma estamos, enfim, conclui-se. Temos agora duas outras questões a propósito do projeto de norma regulamentar relativo à segurança e governação das tecnologias de informação e comunicação e à subcontratação a prestadores de serviços de computação em nuvem. A primeira para a doutora Ana Cristina Santos, e que é a seguinte: como devem ser aplicados os princípios e requisitos presentes no projeto de norma regulamentar, nomeadamente no que se refere à segurança e governação das tecnologias da comunicação e da informação, no caso das atividades relacionadas com as tecnologias da comunicação e da informação serem prestadas por empresas do próprio grupo? Doutora Cristina, faça favor. Obrigada. Bem, em relação à questão colocada, de facto, caso uma empresa de seguros faça parte de um grupo no qual as atividades relacionadas com as TIC são total ou parcialmente prestadas por outra empresa, por outra entidade do grupo, ainda assim os requisitos e princípios presentes no projeto de norma regulamentar terão a mesma que ser aplicados às atividades e procedimentos relacionados com esse serviço prestado por outra empresa do grupo à empresa de seguros. Portanto, terão a mesma que ser dado cumprimento a todos os princípios e requisitos previstos na norma regulamentar. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma última questão, neste caso será respondida pelo Dr. Tiago Silva, e a pergunta é a seguinte: o artigo 27 do projeto de norma regulamentar refere que as empresas de seguros devem dispor de medidas de comunicação de crises
de modo a que todas as partes interessadas relevantes sejam informadas. Deste modo, deve-se entender que a ASF deverá ser uma das partes notificadas. Muito obrigado. Como está previsto no artigo 27, no caso de haver uma interrupção ou uma emergência e durante a aplicação dos planos de continuidade de negócio, as empresas de seguros devem comunicar esta situação a todas as partes interessadas, quer sejam internas ou externas, entre as quais a ASF. Ainda neste âmbito, está previsto o desenvolvimento ao nível europeu de requisitos de reporte sobre incidentes graves. Muito obrigado. Muito obrigado. Chega então ao fim esta sessão pública de apresentação. Agradecemos a todos, aqueles que acompanharam esta sessão e que foram sempre cerca de um número significativo, mais de 120 pessoas, que se disponibilizaram a acompanhar esta sessão de esclarecimentos. E aproveito para recordar que a gravação desta sessão será disponibilizada no site da ASF, provavelmente ainda hoje ou no máximo amanhã de manhã. Muito obrigado a todos.